hora que eu pedi. Então, começamos o segundo semestre do grupo de trabalho Articulações Possíveis entre Psicanálise e Música. E eu trouxe alguns slides que geralmente eu coloco mais para a gente ter uma ideia dos pontos centrais de um texto que é maior do que geralmente vem aqui resumido, né? Então, ele é maior do que é apresentado. Mas o que eu procuro fazer para quem está chegando hoje, né, é dar uma ideia geral desses pontos que me fazem questão no estudo da voz enquanto objeto, da voz que em psicanálise é considerado, então, um vazio, um buraco, que vamos circundar, vamos bordear, né, fazer borda a ele, seja falando, seja em silêncio, seja cantando, seja lendo, né? Então, esse objeto que carrega pulsão invocante, né? Um objeto pulsional, compreende caminhos pulsionais, caminhos dessa pulsão invocante, e que passa por três tempos lógicos: o tempo de ser ouvido, de ouvir e de se fazer ouvir. Por aí que esse texto vai passear, por aí que a gente vai pensar um pouco nesse semestre. No semestre passado, nós trabalhamos os grupos musicais internacionais, então as duplas, os trios, os quartetos, os quintetos internacionais. Sempre a partir do que é a minha herança musical, do que me convoca musicalmente. Então, cada um vai ter a sua convocação, né, musical, a sua história de música. Olá, Tereza, Nazar, olá, Oi, Laisa, agora que eu estou vendo vocês. oi. Bem-vindos. Então, é, a partir daí, dessas preferências ou dessa história musical, é que os encontros vão sendo desenvolvidos aqui ao longo do semestre. Tereza Meloni, bem-vinda. Então, neste semestre, a gente vai trabalhar neste livro. Boa Não sei se noite. dá para ver Boa aí. noite, Tereza. São as Vladimir, vozes. É, voix de mi, voix d'amour, né? Então, são as vozes da parede, né, do muro, e as vozes do amor, sendo esse amor aí uma invenção do Lacan, né? Ele faz isso. a homofonia do amor, do amour, com a parede e destaca esse objeto A. Esse A está separado aí no título, tá? Então, esse livro pertence à coletânea dos colóquios da voz, ele não tem tradução, por isso que também é um desafio de ir atrás dos textos, né, que foram organizados nesses colóquios da voz e distribuí-los ao longo do semestre, como eu fiz no semestre passado na voz da ilusão de ótica, né? Foi esse o livro trabalhado no Ô, semestre passado. Márcia, onde é que eu Oi, posso conseguir na Europa esse livro? Qual é a editora? é a Solipsi. É, eu posso deixar isso na biblioteca, eu sempre deixo as fotos do texto, né? Posso disponibilizar. Tá. No primeiro slide você vai ver a referência, Ah, Tereza. então tá, beleza. Tá? E aí, Ótimo. do que se trata esse texto para hoje, né? O texto de base de hoje? Os ouvidos das paredes, né? Porque o Paulo Hanson, que é o autor do texto de hoje, ele brinca com esse ditado de que as paredes têm ouvidos, né? Então, é por aí que ele vai trabalhar o que ele chama de voz de pedra, né? Uma voz de pedra
é uma voz que seria inaudível, né? A voz, enquanto objeto, é áfono, e ele vai trabalhar a partir da frase do Lacan de falar para as paredes, né? Ele começa argumentando daí. O texto é extenso, eu destaco alguns pontos que me fazem questão para pensar não só a minha formação, o meu caminho, né, com a música, como também toda a questão da clínica e do que a gente pode aprender com os artistas. No caso aqui, com as duplas, né, com as duplas musicais. Eu separei a dupla Toquinho e Vinícius, que fez parte da minha história, e eu tentei trabalhar a partir da canção que eu destaquei, né? Vocês viram isso, acho que no vídeo que eu gravei para começarmos a trabalhar esse semestre. Então, vou pedir ao Alexandre que a gente comece aí com o primeiro slide, né? A gente vai também, né, utilizar um outro livro que eu comecei a ler nas férias, a gente vai chegar até lá, justamente para pensar esse assunto que, para mim, é assim, é o cerne mesmo da minha pesquisa, né? Por onde que anda essa voz? Esse texto de base, então, é intitulado Os Ouvidos das Paredes, né? A Voz de Pedra. E está nesse livro, está aí a referência, Teresa Nazar. Você tinha Estou pedido? vendo. Está logo aí. Né? E ele começa com essa frase do Lacan, falar para as paredes, né? E ele diz, o Paulo Hanson fala, o Lacan quer dizer que ele não se dirige aos outros, nem ao grande outro, que é estruturalmente surdo. São palavras do Assum, livre tradução minha. Ele está reduzido a um monólogo, mesmo que tente uma ressonância, né? Então, ele lá na página 43, ele vai falar desse pensar solo, que designa uma posição singular. O que eu fiquei pensando, né, nesses três tempos do ser ouvido e ouvir, que vão resultar nesse fazer-se ouvir, né? É, como que o Lacan lá falando, né, nos seminários dele, ele tentava transmitir algo, né, que ele não sabia o que ele transmitia. Então, quando ele fala para as paredes, ele está construindo algo que ele não sabe muito bem o que a plateia lá está escutando. E, na verdade, quando a gente está falando, como agora, nesse momento, não se sabe o que está sendo escutado, né? Esse ponto é nevrálgico na música, no meu entendimento, porque esse fazer-se ouvir, o artista, né, quando cria, quando vai compor, enfim, ele não sabe o que vai resultar dali. Então, eu coloquei uma reflexão aqui que é minha, né, a partir dessa frase. Eu fiquei pensando nesse abstrair, né, das possíveis ressonâncias. Se elas vêm ou se elas não vêm, né, como que é difícil, muitas vezes, a gente poder abstrair dessas ressonâncias, dessa interlocução que a gente não sabe se haverá, né, quando a gente está expondo uma ideia. Então, é essa posição singular que eu fiquei pensando nesse falar para as paredes, né? Nas paredes que têm ouvidos. O que seria isso, né? É o que se transmite e nunca se sabe que transmitiu, né? É o alcance de uma voz naquilo que é real dessa voz, né? Aí eu fiquei pensando, aí isso é uma viagem minha, né, que eu trago para a gente conversar a respeito. Aí estaria, então, essa letra, né, essa música, a partir da musicalidade de cada sujeito, uma musicalidade que é formada, talvez, né, fico pensando, pelos pedacinhos caídos do outro,
né? Lá no berço, aquilo que se dá ali, aquelas palavras em torno do berço, né? O que que cai para aquele bebê? O que que fica marcado nesse corpo? O que que ainda aí não tem o verbal, né? Então, o que que ficaria de pedacinhos de som, de silêncio, né? Que é Lalang. É o que eu encontro assim de definição do que poderíamos pensar em Lalang, né? É esse inapreensível que está aí nessa voz que o Assum vai chamar da voz de pedra, né? De algo que não tem, não se tem como contornar, né? Não se tem como ver nuances. Então, essa posição singular, né? Fiquei pensando, no caso das duplas, né? A gente vai escutar a dupla de Toquinho e Vinícius. É interessante pensar o que circularia entre a dupla, né? Entre o compositor e o poeta, entre o instrumentista e aquele que traz a fala, né, na canção que eu escolhi. Como, né, que essas paredes têm ouvidos para ouvir o que não é audível, né? Então, esse pensar solo é algo de uma singularidade que vai falar da musicalidade de cada sujeito. E aí eu fiquei pensando também, né, num outro livro que eu estava lendo, que eu trouxe também para cá, que é Os Sentidos, não sei se dá para ver na câmera, eu não estou me vendo, né? Os Sentidos da Voz, que é um livro que trabalha os sons de Guimarães Rosa, né? Da literatura de Guimarães Rosa. Eu estava lendo esse livro nas férias, né? No recesso, e acho que a gente pode pensar por que eu trouxe esse livro agora, né? Para juntar com o livro em francês. Porque a gente vai trabalhar música brasileira, né? Então, esse livro, de certa forma, vai me acompanhar, porque algo do nosso som, né, que passa, a meu ver, por algo cultural também, importa quando a gente pensa na música brasileira, né? É um pouco além, digamos, do que a gente viu no semestre passado na música, nas letras em inglês. A sonoridade vai ser outra, né? Então, provavelmente, o Eric Soares, né, que faz a tese dele de doutorado a partir de Guimarães Rosa, vai poder me ajudar a pensar essas coisas que eu estou trazendo do texto do assunto. Vamos ver se isso vai ser possível, né? E vamos tentar trabalhar. Bom, no segundo slide, pode projetar, Alexandre? Eu coloquei um pouco para pensar uma frase que me faz pensar essa voz de pedra que ele fala, né? Palavras dele. Há algo interessante na parede como um meio de escrita. É aqui que a letra, a carta de amor, né? A letra carta, porque lettre em francês tanto pode ser letra como carta, de amor ou da parede, né? D'amour, é formada. É um termo que o Lacan cunhou para nomear esse além do amor, combinando amor e muro, amor e parede. É interessante porque quando a gente pensa nessa voz de pedra, isso é definido no texto como algo nas fissuras das palavras e do corpo. Ora, quando a gente fala em corpo, em psicanálise, a gente fala de um corpo pulsional, né?
E aí eu fiquei pensando assim, as músicas de Toquinho e Vinícius, especialmente, né, que foi a dupla que eu trabalhei, elas falam tanto do amor, né? Desse amor que também porta algo do real, né? Que também é uma parede, que também tem voz adocicada, mas voz de pedra ao mesmo tempo. Então, como que isso, lidar com isso, né, na clínica, como que lidar com essa sensibilidade de cada um, da musicalidade de cada sujeito, né, se trata talvez de olhar para essa parede, né, para esses pontos de tensão e poder dar voz ao que aparentemente é muro, né, é parede. O que que faz com que essa voz de pedra, né, possa se decantar e poder ser algo que saia das fissuras, né, entre as palavras e possa virar texto mesmo, possa virar algo audível ou algo musical, né? Não sei se vocês têm comentários, eu vou continuar falando, tá? Porque são pontos assim difíceis e que eu vou construindo a partir do que eu li, né? Então, esse ponto de real, né, que ele trabalha pela questão da parede, pela pedra, né? Na dupla musical, eu fico pensando se o sujeito aí, né, os artistas que trabalham juntos, não estariam às voltas com essas questões, né, da parede do outro. É uma questão que ficou para mim, né? O que que estaria de impenetrável? O que que estaria de obscuro que aparece na arte, né? Que aparece como disse o autor, né, do texto, nas fissuras. O que que escorre por aí? Né? Quando o Guimarães Rosa, né, escreve esse, esse trabalho, né, do doutorado que o Éric Nogueira faz, é justamente buscando esses sons, né? Ele vai além do que seriam as palavras do texto. Então, pode projetar o outro, Alexandre? O que a pulsão não contorna, né? O Assum fala desse incontornável da pulsão, seria, né, esse suporte de pedra, né? O Assum chama, né, da parede o suporte de pedra, onde estaria o incontornável da pulsão invocante. O que que soou isso para mim, né? Ora, se entre o psíquico e o somático a gente tem a pulsão, né? O Freud vai definir pulsão assim, que busca o tempo todo a satisfação, busca o tempo todo se satisfazer. Na verdade, a voz de pedra mostra essa pulsão que nunca se satisfaz. Quer falar, Tereza Nazar? Vi sua Quero, mão quero. levantada? Quero, Fale. porque você está tocando num ponto bastante interessante, porque eu entendo esse suporte de pedra, o incontornável da pulsão invocante, com o próprio muro da linguagem, né? Não há como você pensar a comunicação não é possível, né? Eu acho legal você falar isso, Tereza, porque a comunicação não é possível, mas a arte porta algo que atravessa isso. Você Mas não que se acha? transmite, não é comunicável. Isso São que se coisas transmite. diferentes. E quando você fala, né, o que escorre é da ordem do verdadeiro. Isso eu já falei, inclusive falei para Teresa Meloni no seminário,
os não tolos, né? Quando ele, no capítulo 6 ou 7, eu não me lembro direito, eu tenho que olhar direito para poder me lembrar disso, ele fala literalmente que o que escorre na ranhura do real é o verdadeiro. O verdadeiro não é outra coisa senão aquilo que você pode aprender na fala, com um sentido que é muito singular, cada um dá esse sentido. E no momento que você está trabalhando, eu estou entendendo que é o primeiro contato do sujeito, que ainda não o é, que é um ínfans, né? Com essas palavras que lhe são ditas, lhe são endereçadas numa determinada modulação de voz, né? Que o capturam como objeto, né? No campo da fala e da linguagem, antes que ele possa falar. E que Entretanto, jamais ele alcançará. exatamente, exatamente, há um muro aí, né? Que de alguma maneira nos remete a, a esse além do amor, que é o desejo. O que está além do amor é o desejo. Não há E outra que coisa além do amor que não o supõe, desejo. e que supõe aí que haja a falta, né? Isso, isso. Porque o Porque, desejo é algo que só pode ser transmitido através da letra. A por isso, letra, esse suporte de pedra. exatamente, a letra, enquanto suporte material do significante, é exatamente aquilo que a gente pode dizer que ultrapassa a questão do amor. O amor, ele dá sentido. O desejo, não. O desejo convoca o sujeito à fala. Antes que ele possa falar, ainda assim ele é convocado. Há algo do lado do outro que invoca e, ao mesmo tempo, convoca. Tem essa dupla vertente. Acho que a Tereza Agora, quer falar. oi? Então, não, a Tereza me poupou do que eu ia introduzir, e eu só quero reforçar que eu senti falta de você tratar a questão que você está trazendo com essa contribuição que a Tereza deu, a distinção entre aquilo que é da ordem do amor e do desejo. Eu acho que o Lacan, no Seminário 20, quando ele bota um L na carta de amor, quando ele fala do amor como parede, e ele destaca esse A do lado de fora, ele está exatamente. Eu vou usar um significante seu que eu estou gostando, vou pegar emprestado, depois eu devolvo. Que ele brinca exatamente com isso que fica fora do amor, que é a questão do desejo. Eu quero só, a Teresa já falou isso, enfatizar que no desejo não se ama e no amor não se deseja. São antinômicos nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Tereza Meloni. Agora, deixa eu pensar uma coisa a partir do que você e Tereza Nazar falaram, que aí é uma questão minha, né? Vamos lá. O artista, né, que vai lidar com esse amor e nem sabe se está lidando com o desejo, certo? Fico pensando Pois é, aqui. pois é, mas foi exatamente quando você associou a questão, eu não me lembro mais, mas você falou da arte fazendo uma ligação com o amor. Para mim, a questão da arte não é o amor, para mim, a questão da arte é o desejo e o gozo. Já sei onde é que foi que eu falei, Tereza. Foi quando eu disse assim, as canções de Toquinho e Vinícius que falam de amor, né? Não, mas É, houve um momento que foi você, aí que eu se trouxe. referiu à arte, você usou esse significante, fazendo um gancho entre o amor e a arte. E eu Uhum, aí é que eu já queria falar que não se trata da ligação da arte com o amor, e sim com o o gozo, gozo. desejo e gozo. É outra via, Uhum, assim uhum, eu entendo. ok. Uhum. Obrigada, desculpe. Não, eu acho bom, porque isso ainda está em construção, né? Algo que eu estou pensando aqui,
Acho Tudo está em importante. construção, Márcio, tudo. Nós estamos em construção. Pois é. Vamos lá para o outro, que é justamente quando eu trago, né, as reflexões lá do Guimarães Rosa, que foi o que me ajudou a pensar esse som e palavras mesclados, né, na singularidade do Guimarães Rosa, da narrativa dele. E aí, nessa dupla do Toquinho e Vinícius, tem a mescla, né, de fala e de canção. Por que que eu estou colocando isso? Porque há uma dança na minha escuta, né, no que se fez herança musical para mim, essa dança entre música e poesia, né? Mas poesia tem palavras? Tem palavra. Música também? Também. Né? A canção é composta de palavras. Então, como é que esse poeta, né, dialoga com a sua dupla na música? Na música é interessante porque Toquinho é compositor, Vinícius também. Toquinho é instrumentista, Vinícius também. Mas é curioso na canção que eu trouxe, né, que eles tomam esses lugares de instrumentista e poeta, né? Por que que eu falo isso? Porque Vinícius vem com uma parte falada na canção, enquanto que o seu colega ali, né, o seu amigo, o seu parceiro, está tocando o tempo todo. E o mais curioso é que eu não achei, até gostaria, né, de pesquisar mais para encontrar eles fazendo isso numa performance em shows, né, cantando juntos num show. O que eu encontrei foram fotos sempre com essa canção. Eu achei curioso, inclusive teve uma até que tem a letra, toda ela vem legendada, e é interessante porque essa letra não corresponde ao que é cantado. São colocadas outras letrinhas, outras palavras ali, né? Não sei se é algo do trabalho da inteligência artificial, aí realmente me faltam argumentos para saber por onde que teria passado isso. Mas me fez pensar muito na questão dos sentidos da voz, né, que eu estou lendo aqui do Guimarães Rosa. Eu fiquei pensando que coisa interessante, uma canção que já tem uns 50 anos de existência, foi composta em 71, né? E que traz uma riqueza de colocar música e poesia juntos, onde assuntos assim muito sérios, né, do sentido da vida, assim eles descreveram, né, a canção. É, matérias, né, aparecem descrevendo que a canção lida com o sentido da vida, e que coisa curiosa ver esse diálogo da poesia, né, da fala, na verdade, há uma fala aí com a música. Isso me fez questão, né, por isso que eu trouxe aqui para vocês, e aí eu fiquei com essa pergunta, né? Em que a parede musical se faria suporte, né, para que o apelo do outro se tornasse apelo ao outro? Isso é uma frase do texto do Assum, né, que me fez pensar o apelo do outro, eu vejo assim, né, como a demanda. E esse Você apelo não. ao outro, será que Eu Posso queria, falar um antes de você pouquinho? continuar, eu queria também falar uma coisa. Fala, Tereza. Não, não é interessa? porque eu entendo esse apelo do outro se torne apelo ao outro, eu compreendo o próprio circuito pulsional, o vai e vem pulsional. É isso que eu estou entendendo que está em Eu jogo aí. pensei, eu pensei uma outra coisa além Deixa eu disso. falar uma coisa também, para depois você pensar mais, porque eu vou botar mais pimenta na sua fogueira.
é o Ah, que seguinte, ótimo. seria isso que você está chamando de palavra na poesia, a palavra tem estatuto de palavra, eu quero supor que a palavra poética ela tem estatuto de letra, ela está no Aham, tempo do Lalang. isso. Eu pensei isso, e Porém, aí, na aí não é canção, tanto assim, a ela tem fala. estatuto de palavra. Oi? Não ouvi. Na canção, ela me parece ter estatuto de palavra, né? Porque é uma fala, ele vai falando. Pois é, mas eu quero te botar pimenta aí, te perguntar se realmente a gente pode dizer que tem estatuto de palavra. Eu, assim, eu não posso nem teorizar isso, mas é uma questão, uma experiência, digamos assim, com a poesia, é que ali Uhum. não importa, na palavra não vem com estatuto significante, ela vem com estatuto de letra. Não posso Será que falar mais, teria dupla vertente? Pois ou é, não isso, Talvez sei. ou tenha isso. uma dupla vertente. Eu não sei explicar, até Pimenta. porque o que a gente falou ainda agora, da questão da arte, a relação da arte com o desejo e o gozo, isso são operações da ordem da letra, tanto o desejo quanto o Verdade, gozo. Então, verdade. eu acho que a palavra na poesia ou na música, mesmo quando ela é falada, como você está exemplificando, ela tem estatuto de letra. Qual é a distinção? Maria Bethânia, por exemplo, eu não saberia dizer o nome da interpretação, mas a Maria Bethânia, em algumas interpretações, onde ela recita, ela quase está cantando. A tonalidade da voz vai lá embaixo e sobe. E aí, Uhum. isso é um canto, Márcia, não é não? Quando você lê um texto, também pode ser, né? Depende, nem todo. Para pensar. Nem, Não nem sei. todo. Não Nem tenho toda resposta leitura para de isso, não. texto é. Nem toda A É? leitura de Sandra texto está é querendo poética. falar. Fala, Opa, Sandra. Não, vocês falando, eu fiquei pensando aqui, até escrevi uma coisa, nessa questão que a letra, a palavra, eu não sei se a letra, a palavra e linguagem a gente pode colocar no mesmo patamar, porém, me parece que o acesso à fala, quando tu faz, no momento que tem uma palavra, há um limite, né? É um muro que coloca, que tira a possibilidade do infinito, né? Porque se não Isso, houver o muro, não há isso. ressoar possível. Então, põe um Uhum. limite que ressoa, e provavelmente, aí eu acho que entraria a questão pulsional do desejo, né? E, e o som, então, o som iria ao infinito se não houvesse o limite da linguagem, da palavra. Eu estou colocando meio como Queria. Aham. sinônimo, né? E que, o e que limite provoca, então, essa questão desejante, né? interessante que você trouxe. Para mim, o limite é na direção, eu vou falar horizontal, na direção metonímica da cadeia significante, porque um significante faz limite ao outro, né? Deixa um resto, Sim. faz limite. Mas no eixo vertical, que é o eixo da metáfora, eu estou falando, gente, eu estou falando de experiência, eu não sei teorizar mais isso, estou muito contente, inclusive. No eixo da metáfora, a interpretação, aquilo que você vai substituir, é infinito. Por isso que eu acho que a arte é infinita. Hum. Enfim, mas foi muito bom você trazer essa questão do patamar da linguagem, porque aí eu pude situar um pouco, muito pouco, teoricamente, por que eu estou falando desse lugar da E- letra e do lugar do significante, que são eixos distintos. É o eixo do Sim. objeto e o eixo do significante. Mas, Tereza Meloni, como é que. Vamos pensar um pouco mais aí. E na E, música, né? pois é, na música eu acho que E está na nesse eixo, música? nesse eixo da Porque metáfora, nesse eixo da metáfora, não há limite Porque para quando a gente escuta, né, é interessante porque essa canção, que se chama Testamento, né, a gente vai escutar daqui a pouco,
O que acontece? O músico faz algo muito curioso. Ele coloca uma canção, né, que tem todo um acompanhamento de percussão e sopro e tal, enquanto a música está acontecendo, né? Enquanto eles estão cantando. Na hora que Vinícius começa a falar, só entra o vocal, entram as vozes. Como se Sim. fosse uma coisa muito despretensiosa, um fundo musical para ele, mas aquele coro cantando. Aí, quando volta a canção, voltam os instrumentos com tudo, um samba mesmo, né? Dos bons, Você como está eles falando podem isso fazer. e eu estou pensando numa pintura. Uma hora vem o azul, aí ele vai se diluindo e forma o amarelo, e vem o abóbora e o vermelho. Entendeu? Quer dizer, eu acho que são movimentos de uma belíssima obra de arte. Uhum, uhum. E que me faz pensar isso, né? Esse corpo, né, pulsional, né? Ele vai verá aí o não possível, né? O impossível de se colocar em Lógico. palavras, né? Por isso insiste em desejo, 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 objeto, mais outro objeto, mais outro objeto, mais outro objeto. Como lá no Guimarães Rosa, né? O leitor ele vai contribuir com seus próprios sonhos na hora que ele lê, né? Na hora que ele vai lendo a obra, o escritor faz ele entrar, né? Aí, com a imaginação, enfim, né? Maravilha. Estou viajando aqui, não sei, né? Estamos. Vamos escutar a Vamos embora. canção, porque eu quero pensar essa questão, né, dessa dupla, porque eu vejo uma dupla na canção, né? A dupla se coloca cantando e falando. É um diálogo aí que não é um diálogo, a meu ver, mas enfim, vamos lá. Uhum. Vamos escutar. Que aí vão vir fotos deles, né? Mas eu peguei isso do museu, qual era? É um arquivo que eu consegui, mas que eu acho que é uma gravação bem bacana para a gente pensar isso. E os instrumentos, né? O que esses instrumentos vão fazer? Vamos lá, Alexandre? Pode ser? Deixa eu desligar aqui. Só um minuto. Eu vou só tirar a câmera, porque eu não sei a quantos que está. E eu vou pausar a Vou tirar a gravação minha também. Deixa eu tirar. e dar uma bloqueada no. Então, ah, a genialidade dessa canção é justamente, a meu ver, tratar de um tema tão recorrente, né? Porque isso há 50 anos atrás eles já falavam dessa vida corrida, agitada e que precisava de um freio, né? Como a gente está discutindo hoje, 50 anos depois, né? Os transtornos de ansiedade, enfim, né? Tudo que estamos vivendo, eles já anunciavam há 5 décadas. Né? Interessante isso. Agora, esse ponto do musical, né? De quando entram as vozes e quando entram os instrumentos, eu acho uma sacação assim, muito interessante para a gente pensar nesse ponto que o assunto traz, né? Dessa voz de pedra, né? A tentativa de entrar pela pedra e que não se consegue, né? Que se deixa no trabalho de arte, né? Mas que na vida, na clínica, não sei, para pensar, né? A gente, na nossa escuta, na musicalidade de cada sujeito, né? O que a gente pode aprender aí com o artista. Enfim, Você está falando da arte de viajei, bem né? dizer. Você está falando da arte de bem dizer.
É isso? Porque De bem. porque o, o poeta, né, ele usa, vamos lá, ele usa o campo significante, né, de uma maneira muito singular. Ele se apropria dos significantes que estão aí, né, Sim. E nem e sabe o que ele está fazendo. desmonta o sentido Uhum. buscado, porque, de certo modo, quando a gente fala, a gente sempre se endereça a um outro e a gente busca um sentido, né? O poeta ele desorganiza esse sentido buscado, né? E o que me parece que o que ele exibe é claro, é o não senso do real, mas o que ele visa, me parece que é exatamente essa dobradiça entre letra e significante, né? Nem o Mas, não é, significante enquanto tal, nem a letra, que é seu suporte material. mas Então, isso não é a ranhura, Tereza? exatamente, exatamente. A ranhura. Isso, ele faz ressoar, né, na fala aquilo que a fala, me parece, esconde da verdade do sujeito. Não diz a verdade, mas mostra, né, indica esse lugar, né, de perda de sentido. Então é interessante Indica. porque nessa É. música, só um instantinho, nessa música que você trouxe, né? Claro, tem ali todo o sentido aparente, toda a interpretação, mas ele tá, na verdade, me parece, sempre indicando, né, que o que há de interessante na letra, por exemplo, é exatamente cada um poder se interrogar, né, sobre o que essa letra toca, né, nesse sujeito. Onde é que isso vai bater? E Isso. isso é que eu acho que pode ressoar poeticamente. Não para todos, com certeza, para alguns. Porque você citou o Guimarães Rosa, e você sabe disso, no meu livro O Sujeito e Seu Texto, eu coloquei Uhum. uma parte, né, da pesquisa que eu fiz no Guimarães Rosa, e é muito interessante, porque ele o tempo todo ele trabalhava com a transmissão oral, né? E o tempo todo ele estava preocupado com como o sujeito fazia o uso da língua. O registro da língua para aquele sujeito do sertão é diferente do nosso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a primeira palavra do Grande Sertão Veredas é nonada. Nonada não é foutaise, como foi traduzido para o francês. Besteira. Hum. Nonada quer dizer não é nada. Olha que interessante. Nonada, nonada. É como Uhum. o sujeito escuta. Então, ele faz o registro de vários significantes. Estou citando o Grande Sertão, mas você pode pegar qualquer outra obra dele, Sim. né? Mas, Uhum. sobretudo no Grande Sertão, isso é sensível. Como ele faz uso das palavras comuns da língua no sentido. Ele escreve como ele ouve, né, desses sujeitos. Porque o que ele estava tentando registrar era exatamente não a comunicação, mas o modo como esses sujeitos se situavam na sua própria língua, como eles falavam das suas experiências numa língua que lhes era própria, né? E que, se você vai hoje ao sertão, seja o sertão nordestino, seja o sertão mineiro, esse eu conheço bem, né? Porque, enfim, tive essa possibilidade, né? Lá em Uberlândia, no interior de Goiás, enfim. É interessante quando você sai
Isso são lembranças da minha juventude, que é claro que isso não é recente. Quando você sai com essas pessoas, as coisas que eles falam, parece que eles falam outra língua, né? Enfim, eu queria fazer só esse à parte, desculpe aí. É, Eu eu acho desviei. legal. Eu Não, queria. eu acho bom que você está falando isso, porque tá me trazendo algumas recordações também da minha musicalidade aí de herança, né? O que Vinícius, de certa forma, me acossou aí a trabalhar, né? Porque ele debocha de coisas assim muito sérias, né? Esse Verdade. lado debochado parece Irônico. que exerce um fascínio mesmo, né? Ele na poesia ele faz coisas lindíssimas e tal, mas nessa canção ele usa muito a ironia, né? O deboche também, enfim. Você quer falar, Tereza Meloni, antes Quero, que o tempo quero. acabe, porque eu quero completar com Rapidinho, algumas tem uma coisas. propaganda da Alexia, não sei se vocês já viram, está veiculando, em que uma moça vai comprar a Alexia e ela é mineira, mineirona mesmo, fala que as coisas assim, né? Aí ela diz: "Ah, não me obedece, não." Aí o homem fala, o vendedor fala e a Alexia obedece. Mas quando ela fala: "Uai, que hora é agora?" A Alexia não entende. Outra coisa que eu quero introduzir. Nesta época dessa música, 50 anos atrás, nós estávamos em plena ditadura. Isso. Muitas músicas feitas nos Bacana, porões, ótimo. quando chegava na censura, passavam. Uma delas é Afasta de Mim Esse Cálice. Esse cálice, Essa música tem toda de se A calar, né? conotação. Conotação. exato, toda uma conotação de protesto, de indignação contra Uhum. a ditadura, e os censores não escutaram. Não Aham. escutaram. Você vê como é que torce o significante. E outras músicas que foram feitas e não passaram na censura e que eu, às vezes, ouço, né? Enfim, estudando história e tal, ouvi alguma delas, e você pode tomar absolutamente num conteúdo amoroso. Mas aquele a quem se dirigia a mensagem ouviu a censura ao governo militar. Os A militares crítica. ouviam ao governo. Mas se você eu ouço pela via do amorosidade. Então, você vê como é que está aí a questão, né, do significante, que já não tem mais o estatuto significante. Ele está decantado, por isso ele passa nas ranhuras, né, entre um significante e outro, que é a ranhura da fantasia. E que aí estou lembrando do que você falou do Estatuto da Palavra e da Poesia, né? Uhum. Isso. O Danilo Uhum. E, quer falar. Está com a mãozinha Danilo, levantada oi, aqui. bem-vindo. Você conseguiu chegar? Consegui, Oba! sim. O que eu acho, vocês estavam falando aí, o que eu acho mais interessante nessa canção especificamente é o fato da música ser tão alegre. O que Uhum. também remete, assim, que vai de encontro àquilo que a letra está passando. Isso não é raro em canções desse período, né? Isso. Uhum. É, é comum, exatamente. É como se ele dissesse assim, pela música em si, né? Ele dissesse assim, vem tomar um chopp, larga dessa, né? Desse papo supostamente sério, dessa pedra e tal, vem tomar Tira um a chopp. gravata. Então, pela música é meio, a música é que está dando a mensagem, né? Acho Aham. isso, hoje em dia eu acredito que isso de certa maneira se perdeu e às vezes é considerado ofensivo, inclusive. Tem Sim. pessoas que podem se sentir mal, né? Porque ele começa falando da obra, do escuro, né? Do proletário, etc. Então, mas eu acho que a mensagem fica assim, né? Tipo assim, larga esse negócio aí, faz que nem a galera aí que sai, toma um chopp, que relaxa, que sai dessa seriedade. Eu tenho a impressão que é por aí. muito Você legal. não acha, Danilo, que isso passa por esse instrumental que traz essa leveza, né? Porque dá vontade de cair no samba, né? Uma É, coisa assim gostosa, né? e aí é interessante você ter Principalmente tem uma usado. cuíca ali maravilhosa, assim, né? Convidativa, né?
É um Márcia, samba, samba, né? Não chega a ser um samba canção, né? Não? Então, é um Aham, samba samba, mas tem essa leveza, né? sim, Eu estava prestando atenção nos acordes, eu toco piano, né? Então, eu estava prestando atenção nos acordes, assim, e não tem praticamente, é bem percussivo, assim, né? Quer dizer, nos sim. instrumentos fica mais a parte percussiva, né? Eu já conhecia essa canção, né? Mas eu Uhum. prestei mais atenção nisso. E, assim, eu queria entender por que esse pedaço em que o Vinícius declama, né? E fica essa melodia nas vozes por trás, né? Na sua voz. Uhum. E a percussão, porque o violão ele aparece, mas ele tem um valor de percussão praticamente, né? Fica repetindo os mesmos acordes naquela tá, né, batida. Mas eu queria. Mas quando o texto dele, quando é aquele texto, né, cavalar aí, né, porque é quando ele fala coisa séria, né, ali, e tome gravata, e um dia o infarte ou o psiquiatra, né, o que é pior, o psiquiatra, né, na hora que vai falando isso, o coro vai meio que embalando, vai acalentando, lá, ia, a coisa vai assim, né? O É, contraste, o ponto de tensão é exatamente o que, que o sujeito ali está escutando, né? Ah, Márcia, posso Assim só eu interromper consigo um cortar. pouquinho só? Ô, Márcia, Sim, cadê? oi, Regina. Posso só interromper um pouquinho? Eu cheguei mas, Sim, atrasada. E aí a música estava tocando. Depois eu peguei o celular para ver a letra. E aí eu bateu uma coisa com a outra. Foi muito interessante o que eu. olha que beleza. Será tem que eu uma. vi a música certa? Porque não está batendo uma Não música. bate, é. Que beleza. Tem uma E música aí que a eu olhei Elis a letra, canta. chocou com aquilo que eu estava. Tem uma Você vê, música que a Márcia? Elis canta que é pior que essa, que é o Menino da Laranja. Não sei se vocês conhecem o Menino das Ah, Laranjas. sim, sim. E que ela cantava, ela, né, se apresentava assim, porque o ritmo é quase histriônico, né? Aquela pegada assim, pulsante. E a letra é horrível, assim, muito brabo. E ela foi aconselhada a não se deixar levar tanto pela música. De alguma forma também conciliar, interpretar a letra junto, né? Era um Você viu, artifício, talvez até para burlar a ditadura, né? Não sei. aham, Você viu, Márcia, como não é qualquer sim, leitura que tem efeito de música? O exemplo da Regina mostra isso. aham, aham, aham. Muito Olha, legal. um bocado de coisa aqui, para muita pimenta aqui para os meus pensamentos, tá? Para eu mês que vem vir com alguma outra provocação para colocar mais pimenta ainda. Vamos lá. A gente Obrigada, terminou o tempo, obrigada. né? Muito obrigada a todos pela presença. Mês que vem, em outra data e outro horário, por conta da ciranda. Então, vai ser dia 18, né, Alexandre? Não vai ser a última quarta do mês, e vai ser mais cedo, às 5 da tarde. É isso mesmo. É isso, né? É isso aí. 5 da tarde, dia 18. Estou E esperando todo temos mundo aí para a gente ciranda, e continuar. temos ciranda. E temos ciranda. Vamos cirandar. Isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Tereza, você entra agora às 7h30, né?